Nessa aula inicial de logaritmo, a gente vai ver definição, o porquê do uso, a definição, alguns exemplos, antilogaritmo e consequências da definição. Então, primeiro, se eu tenho uma função exponencial, no caso aqui uma equação exponencial, 2 elevado a x igual a 8, eu não preciso me preocupar com logaritmo, porque eu consigo reduzir esse 8 à mesma base da potência elevada a x, que é o 2. Então, se eu tenho 2 elevado a x, eu penso assim, que número que eu elevo 2 para chegar no 8? Então, posso elevar o 2 à terceira. Se 2 elevado a x igual a 2 à terceira, base igual, 2 a x, 2 à terceira, quem pode ser meu x? X só pode ser 3. Nesse caso aqui, eu já tenho 2 elevado a x que vai dar 3. Aí já fica um pouquinho mais complicado, porque o 3 eu não consigo reduzir para a base 2. É um número primo, eu não consigo trazer para a base 2. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar o seguinte, qual número que eu vou elevar o 2 para dar 3? Se eu elevar o 2 à primeira potência, a 0, no caso, vou começar com 0. 2 elevado a 0, vou ter como resultado 1. Se eu elevar o 2 a 1, vou ter como resultado o 2. Se eu elevar o 2 a 2, eu tenho como resultado o 4. Esse 3 aqui vai estar entre 2 e 4. Ou seja, eu vou ter que o 2 elevado a 1 vai ser menor que o 3, no entanto, meu 3 vai ser menor que 2 elevado a 2. Graficamente, daria mais ou menos isso aqui. Bem torto. Aqui é meu x, aqui é meu y. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui eu teria 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer as ligações. Por exemplo, quando eu tenho 2, que o x for 0, 2 elevado a 0 é 1. Então, quando o x for 0, meu y é 1. 0 liga aqui com 1. Quando o meu x for 1, meu y é 2. Então, 1, meu y aqui vai ser 2. Quando o meu x for 2, aqui meu x2, meu y vai ser 4. Então, quando o meu x for 2, meu y vai ser 4. Só que o que eu procuro é um x que dê 3. E esse x aqui, que vai dar 3, ele vai estar entre 1 e o 2 aqui. Entre 1 e o 2. E eu tenho aqui uma funçãozinha, deixa eu fazer de novo, que isso é tortinho, uma funçãozinha exponencial que vai mais ou menos ilustrar isso que eu quero dizer. Então não está tão simples de enxergar que nem nessa outra aqui, tá? Então quando é que eu vou usar o logaritmo? Vou usar o logaritmo quando não conseguir reduzir a mesma base. Aqui deu para reduzir a mesma base, mas aqui não. Então quando eu não conseguir reduzir a mesma base, eu uso o logaritmo. Então por isso que agora vamos para a definição do logaritmo. Para a definição de logaritmo. Se eu tenho um a e um b, números reais, sendo que eu tenho um 0 menor que a e eu tenho esse a diferente de 1, assim como eu tenho um b maior que 0. Então eu vou ter o quê? Que log de b na base a é igual a x, sendo que meu b tem que ser maior que 0 e meu a também maior que 0 e é diferente de 1. Esse a é chamado base, esse b logaritmando ou antilogaritmo, e esse x é o logaritmo. Isso aqui, como que eu vou calcular isso aqui? Bem simplesinho. Eu vou fazer assim, ó. Que meu a
elevado a x vai ter que dar o quê? O b. A elevado a x tem que dar o b. Isso aqui é a definição de logaritmo que a gente vai usar daqui para diante. O que seria o antilogaritmo? O antilogaritmo é esse aqui, ó. Este é o antilogaritmo, 8. Esse é o antilogaritmo, 1/9. Isso aqui é logaritmando ou antilogaritmo. Mas tem hora que a gente vai ter que definir isso daí. Então, o que seria o antilogaritmo? Se eu tenho aqui um log de b na base a que dá x, significa que b é igual ao antilogaritmo de x na base a. Então, log de b na base a é igual a x, ou seja, antilog de x na base a é igual a b. Com exemplo numérico vai ficar bem simples de ver. Por exemplo, se eu tiver, primeiro exemplo aqui, um antilog de 2 na base 3, quanto vai ser? O antilog de 2 na base 3 é igual a x. Então, como que eu calcularia isso aí? Bem mais simples do que calcular logaritmo até aí. Olha que o logaritmo é tranquilo de calcular. 2ax é igual a 8, 3ax é igual a 1/9. Então, aqui eu vou fazer 3 elevado a 2 igual a x. Então, é mais rápido ainda. 3 elevado a 2 igual a x. Então, meu x vai ser 3 a 2 é 9. Esse aqui é o antilog de 2 na base 3. Tá? Por que isso? Isso aí funciona porque se eu tivesse um log de 9 na base 3, ele teria que dar 2. Esse é o antilogaritmo. Ó. Este é o antilogaritmo. 3 elevado a 2 é 9. Ó. Faz o círculo aqui, ó. Faz o semi aqui. 3 elevado a 2 é 9. Esse é o antilogaritmo. Vou pegar mais um exemplo aqui. Esse cabe. O antilog de 3 na base meio. Quem que é o antilogaritmo de 3 na base meio? É simplesmente eu pegar o meio e elevar a terceira. Então, meu x vai dar o quê? 1 elevado a terceira continua sendo 1, e 2 elevado a terceira é 8. Então, o antilogaritmo de 3 na base meio é 1/8. Antilogaritmo é só isso aqui também. Não é uma coisa assim que cai muito, mas pode ser que apareça aí. Vamos falar um pouquinho de consequência da definição. Dessa definição que a gente acabou de ver, essa definição básica de logaritmo aí, que diz que log de b na base a é igual a x. Então, eu tenho que ax é igual a b. Então, vamos lá. Primeira consequência disso tudo é aquela que diz assim, ó, que log de 1 em qualquer base, vou pôr aqui uma base A, mas pode ser qualquer base, B, C, D, X, qualquer base numérica, 10, 20, 2, 5, qualquer coisa. Então, toda vez que eu tiver um log de 1 em qualquer base, ele vai dar 0. Por que isso? Por causa da definição que diz que A elevado a 0 vai dar o quê? 1. Isso aqui é regra de potência, lá nas regras de potência. Qualquer valor elevado a 0 dá 1. Segunda consequência. Segunda consequência me diz que se eu tenho um log de A na base A, o resultado tem que dar 1. Por que isso? Também pela propriedade, lá pela definição, A elevado a 1, qualquer número elevado a 1 só pode ser ele mesmo, né? Então, A elevado a 1 só pode ser A. E a terceira propriedade é um pouquinho mais chatinha de enxergar, mas também dá para perceber. Ela diz assim, se eu tenho uma base A, e essa base A, deixa eu fazer de novo, se eu tenho uma base A, e essa base A estiver elevada a um logaritmo, um log de B
na base A, isso aí tem que dar B. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho uma base A e a base do logaritmo também A. Então o resultado tem que dar B. Por que isso aí? Tem duas formas da gente analisar isso aí. Primeira é por essa definição aqui de cima, ó, que log de B na base A é x, então eu tenho que A a x é B. Mas neste caso, quem que é meu x aqui? Meu x é isso aqui, ó. Isso aqui que é meu x. Então quer dizer que A elevado a x é B. Então A elevado a log de B na base A também é B. Ou então eu posso olhar isso aí dessa forma aqui, ó. Que eu tenho que um log de B na base A é igual a um log de B na base A. Aí pela definição eu vou fazer essa base elevada a este aqui, que tem que dar esse aqui. Então eu vou ter que A log de B na base A vai ter que dar quem? B. Então são duas coisinhas que eu vou fazer. Numericamente, vou pôr um exemplo numérico aqui que vai ficar legal de ver. Numericamente, se eu tivesse assim, 3 elevado a log de 2 na base 3. Aí o que eu tenho que prestar atenção? Que esse 3 é igual a este 3. Então o resultado aqui só pode ser esse 2, tá? E a última consequência é a seguinte. Se eu tenho um log de B na base C e um log de A na base C, então se eu tenho log de B na base C e log de A na base C, dois logs na mesma base, isso implica que B só pode ser igual a A. Então essa aqui é a primeira parte da nossa aula de logaritmo, são as consequências de definição. Então a gente viu aqui a parte mais básica e depois a gente entra nas propriedades, tá? Até o próximo vídeo.